Oi galera, vamos falar um pouquinho sobre a evolução dos nossos meios de transporte e nossos meios de comunicação? Nas nossas aulas de geografia, a gente tem conversado como a ciência e a tecnologia têm influenciado e têm ajudado nos avanços das nossas tecnologias, tanto de comunicação quanto de meio de transporte. A gente estudou sobre o primeiro avião, sobre o 14 bis, que voou no dia 23 de outubro de 1906. Vocês lembram? Que foi Carlos Santos Dumont, um brasileiro, por mais que ele não estava no Brasil, mas ele é brasileiro, que ele fez o primeiro avião voar. E ele voou bem pouquinho, foi só o primeiro voo, mas já serviu para todo mundo ficar empolgado e vibrar muito com aquele avanço da tecnologia. Mas claro que a gente sabe que os aviões de hoje são muito mais avançados. Antes só podia levar uma pessoa, hoje pode levar muitas pessoas, e a tecnologia que a gente tem hoje nos nossos aviões é muito maior. Mas precisou desse primeiro avião do 14 bis para que isso acontecesse. A gente sabe também que os primeiros barcos, os primeiros navios foram umas canoas feitas pelos nossos índios que moravam aqui no Brasil. Eram feitas com cascas de árvores e serviam simplesmente para pesca ou para atravessar um rio, uma cachoeira, atravessar um rio, um lago. E hoje a gente sabe que os navios estão enormes, os barcos estão grandes. Nós temos cruzeiros, nós temos navios de cargas que servem para importação e exportação de produtos do nosso país. Então a gente vê também a tecnologia e a ciência muito presente nessa evolução também dos nossos barcos. A gente viu um desenho do primeiro carro que tinha 3 rodas, vocês lembram do carro que tinha as 3 rodas? Então, hoje a gente sabe que os carros estão com uma tecnologia muito avançada. Nós temos GPS dentro dos carros, a gente tem DVD, a gente tem televisão para as crianças atrás, a gente tem sons que falam conosco, sons que se conectam com os nossos celulares, e eles são muitos. E a sua tecnologia está muito avançada. Antes os carros eram somente para pessoas que tinham uma condição de vida um pouco melhor. Hoje a gente sabe que todo mundo tem um carro, e o carro existe de vários tipos, de vários valores, né? A gente sabe que a gente tem muito carro presente hoje na nossa cultura, na nossa cidade e nas nossas estradas. A gente falou também que antes dos carros a gente existia as carroças, né, que foi um dos primeiros meios de levar cargas de um lugar para o outro, ou das pessoas irem andando pelas primeiras comunidades que tinham muitas pedras, que não tinham ruas, que não tinham estradas direitas. Então a gente usava muito as carroças puxadas por bois, né, ou até por cavalos, mas as primeiras eram puxadas por bois, tanto que elas eram chamadas de carros de bois. Hoje a gente sabe que tem as carroças. A gente também falou um pouquinho sobre o trem, a evolução dos trens, que eles começaram a existir por causa das ferrovias, por causa da produção de café lá em São Paulo. Então a primeira ferrovia foi feita para ligar São Paulo a Minas Gerais, para levar as cargas de café que antes eram levadas nas costas pelos escravos. Então eles construíram os trens, a Maria Fumaça, para poder carregar essas sacas de café de São Paulo até Minas Gerais e de Minas Gerais até São Paulo. Hoje a gente sabe que o trem também não é muito usado, mas hoje a gente já tem trens para levar pessoas e não somente cargas. Então a gente conversou um pouquinho, vocês viram isso nas nossas aulas, sobre essa evolução que a gente tem no meio de transporte, mas vocês viram também uma grande evolução nos nossos meios de comunicação, que hoje a gente consegue se comunicar facilmente. E antigamente era muito difícil. Antigamente o primeiro meio de comunicação eram as cartas, que eram levadas pelos navios, que acabavam se perdendo. Depois veio os telégrafos, né, que as pessoas ligavam para mandar uma mensagem, e a mensagem era escrita e era cobrada por letras, né. A gente sabe também que depois que teve o rádio, que era um meio de comunicação geral. Eu não podia usar o rádio só porque eu só quero me comunicar com a minha mãe, então só minha mãe vai ouvir o que eu tô falando. Não, o rádio era um meio de comunicação geral, e ele tinha como objetivo passar as informações políticas do Brasil, passar as notas oficiais para o povo, né? Tanto que um dos primeiros programas de rádio, a Voz do Brasil, ainda existe até hoje, né, para falar os relatos oficiais, as notícias do nosso país.
A gente sabe também que veio o jornal também como esse meio de comunicação geral para se comunicar com toda a população. A gente também sabe que existiu o jornal, que ele era muito difícil de ser produzido, ele era como se fosse vários carimbos, não era uma impressão que nem a gente tem hoje. Então hoje a gente sabe que a gente ainda tem o jornal. Não é tão utilizado quanto uns anos atrás, mas ele ainda existe, só que hoje a sua produção é muito mais rápida, porque a ciência e a tecnologia já inventaram, né, uma impressora muito mais prática de fazer as impressões do que ficar carimbando, tipo a xilogravura, que era como era feita as primeiras cópias do jornal. A gente também fala um pouquinho sobre a televisão, que antigamente raras as pessoas que tinham a televisão. A televisão ela não tinha programações 24 horas como a gente tinha hoje. Os primeiros programas eram somente ao vivo, então se a gente errasse não tinha como voltar atrás para arrumar. Então tudo isso vocês foram vendo que foi evoluindo. Hoje a gente sabe que os programas são editados, que se tem os erros eles são cortados, né? Hoje a gente sabe que são diferentes. A gente sabe também que tem programas 24 horas, eles não ficam fora do ar, a televisão ela não fica fora do ar porque não tem programação. Então hoje tudo está mais avançado. Hoje vocês estão vendo esse vídeo através do computador, através do celular de vocês. Foi um vídeo que a prof gravou, que não foi hoje, que a prof conseguiu editar, se a prof errou, a prof conseguiu cortar. Então olha só como a tecnologia tem avançado e tem nos possibilitado essa comunicação, mesmo distante, mais pertinho também. E eu estou aí dentro da casa de vocês. E a gente também viu. E claro que para essa tecnologia, para eu estar aí dentro da casa de vocês, a gente precisou do uso do computador, do uso da internet. Então esse também foi um grande avanço na nossa comunicação, que foi o uso da internet. Também o uso do celular, porque a prof está filmando esses vídeos no celular da prof. Então tudo isso só se tornou possível por causa desses avanços no nosso meio de comunicação. Por mais que eu estou usando o meu celular para filmar, para me comunicar com vocês, ele também serve para fazer uma ligação, para enviar uma mensagem para vocês, para mandar um recadinho, para acessar o clipe. Então olha como está avançada a nossa tecnologia hoje. E se fosse nos outros anos, se fosse lá no começo, quando tinha somente a carta, a gente não ia conseguir ter essa comunicação que a gente tem hoje. Então eu acho que era isso, nossas revisões de geografia. A gente conseguiu falar um pouquinho sobre quase todos os meios de comunicação e de meio de transporte que a gente estudou, e são eles que vão estar na nossa atividade avaliativa de hoje. Fiquem tranquilos, fiquem calmos e boa atividade!